Declaro aberta a 28ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho, legislatura 2017-2020. O senhor secretário fará a leitura da ata da última reunião. Aos 22 dias do mês de abril de 2020, às 19 horas, nesta cidade de Ribeirão Vermelho, reuniu-se a Câmara Municipal em sua 27ª reunião extraordinária desta legislatura, sob a presidência do vereador Jorge Luiz de Oliveira, estando também presentes os vereadores Celeste Clarelli Jesus Cortes, Daniel dos Santos Ferreira, Danilo de Andrade Tourino, João Márcio da Gama, Roberto Carlos Venâncio e Ronaldo Fernandes. Depois de orações habituais, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a reunião. Ofício do vereador Ronaldo Fernandes, endereçado ao presidente da Câmara, comunicando que as comissões conjuntas e a Comissão de Legislação e Justiça já se reuniram virtualmente e emitiram parecer ao projeto de resolução número 01/2020 e ao projeto de lei número 01/2020, sugerindo a realização de reunião extraordinária para dar celeridade aos processos de votação dos respectivos projetos. Ofício do presidente da Câmara, datado em 17 de abril de 2020, em atendimento ao ofício supracitado, convocando reunião extraordinária para o dia 22 de abril de 2020, às 19 horas, no plenário vereador Walter Marques, com a seguinte pauta: leitura e discussão da ata da última reunião, correspondências e ofícios, proposições de vereadores, prosseguimento das tramitações do projeto de lei 01/2020 e projeto de resolução 01/2020 e pronunciamento de oradores inscritos. Leitura e discussão da ata da última reunião, sendo aprovada no plenário. Cartão de felicitação pela passagem do aniversário da vereadora Celeste. Ofício do Poder Executivo, encaminhando cópia do e-mail do assessor do deputado estadual Oswaldo Lopes, contendo instruções para a celebração de convênio de recursos para castração ética animal e educação ambiental. Ofício do Executivo Municipal, encaminhando comunicado ao presidente da FIENG Regional Sul, a respeito do cancelamento do Sacode à Praça, edição 2020, em Ribeirão Vermelho. Ofício do Poder Executivo, encaminhando cópia do ofício enviado pelo deputado Pinheirinho, referente à indicação de emenda individual, no valor de R$100 mil para incremento do PAB em Ribeirão Vermelho. Ofício do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, comunicando que a decretação de calamidade pública por parte dos municípios é ato privativo do prefeito, entrando em vigor e produzindo efeitos independentemente de seu reconhecimento pela Assembleia Legislativa, informando ainda que a determinação de quarentena, fechamento de rodovias, instalação de barreiras sanitárias, contratações emergenciais de pessoal e de bens e serviços, etc., já pode ser adotada a partir da publicação do decreto municipal. O senhor presidente da Câmara informou que o estado de calamidade pública é apreciado pela Assembleia do Estado e que a Câmara Municipal não tem nada a ver com essa situação. E aproveitou a oportunidade para esclarecer que a Câmara, órgão legislativo, está funcionando com jornada de trabalho reduzida e com horários alternados dos servidores, e que a Câmara não presta serviço essencial. Mesmo assim, está trabalhando e propondo medidas
para ajudar a população ribeirense nesse momento tão difícil. Ofício do Executivo Municipal solicitando à Câmara Municipal a possibilidade de devolução parcial de numerário excedente, justificando que essa devolução será de grande valia, pois poderá fortalecer as medidas de contenção e precaução na batalha contra a proliferação e contaminação pela Covid-19, pois, segundo estudos técnicos, estamos apenas no começo deste enfrentamento, sendo que as previsões para os próximos meses têm sido preocupantes, conforme constatamos diariamente pelo Noticiário Nacional e órgão oficial da saúde. O senhor presidente esclareceu que esse ofício, datado em 14 de abril de 2020, foi protocolado na Secretaria da Câmara no dia 17 de abril de 2020. E esse fato causou-lhe estranheza, porque o Executivo já tinha conhecimento de que a mesa da Câmara já havia colocado em tramitação, dia 13 de abril de 2020, um projeto tratando justamente dessa devolução antecipada de recurso financeiro para a Prefeitura. O presidente relatou ainda que, neste mesmo ofício, outro fato causou-lhe estranheza, porque a prefeita justifica o pedido de devolução de numerário por causa das previsões preocupantes para os próximos meses, ou seja, que existe ainda a possibilidade de agravamento da situação relacionada à propagação do coronavírus. No entanto, disse o presidente que ele acabou de receber uma informação de que a própria prefeita divulgou, hoje mesmo em rede social, a flexibilização das restrições impostas pelo município, determinando, por exemplo, que cada cidadão será responsável pela sua proteção e que as barreiras sanitárias serão extintas a partir do dia 23 de abril. E essas medidas entram em contradição com a previsão de agravamento dessa crise descrita por ela mesma. E isso é preocupante, ainda mais no momento em que houve aumento de casos da Covid-19 na vizinha cidade de Lavras. O vereador João Márcio falou que ouviu muitas críticas de cidadãos ribeirenses porque, segundo informação, 72 carros estavam estacionados perto da ponte no último domingo, com o comércio local funcionando. Inclusive, muitos bares na cidade também estão funcionando com a presença de muitas pessoas. Por isso, entende que o Executivo deve rever esse atual posicionamento, porque se surgir um caso da Covid-19 em nosso município, essa doença poderá se espalhar rapidamente. O vereador Danilo disse que, após a publicação oficial sobre as novas medidas a serem adotadas pela administração municipal, será preciso uma maior conscientização, ou seja, que os estabelecimentos comerciais em geral, a agência bancária e a população tomem as devidas providências com relação ao fornecimento de álcool em gel e o uso de máscaras, acrescentando que o objetivo da Câmara é ajudar a população, sempre a favor da saúde e contra o desemprego e a fome, e questionou o motivo da mudança da barreira sanitária do Niterói para o lado de cada ponte. A vereadora Celeste falou da importância da barreira sanitária, que mesmo funcionando até às 18 horas, ela protege
dá segurança ao povo. Prova disso é que não tem nenhum caso dessa doença em Ribeirão Vermelho, acrescentando que disponibiliza parte do tempo dela para ficar nessa barreira e que conversará com a chefe do executivo, pois ela é muito favorável à permanência da barreira sanitária, embora entenda que a prefeita e o pessoal do executivo e da saúde estejam fazendo um trabalho brilhante. O presidente da Câmara relatou que, em momento algum, o Executivo solicitou tanto aos vereadores quanto aos servidores da Câmara que disponibilizassem parte do tempo deles para ficar na barreira. O vereador Roberto Carlos voltou a enfatizar a falta de diálogo entre Executivo e Legislativo. Por isso, pediu ao presidente que enviasse ofício para a prefeita solicitando que as barreiras voltem a ser instaladas. E se o motivo da retirada delas foi a falta de recurso financeiro para mantê-las, ele acredita que todos nós nos colocaremos à disposição para ficar nessa barreira. O vereador Ronaldo comentou o assunto da seguinte forma. Primeiro, que é a primeira vez que um ofício do Executivo para a Câmara é publicado em rede social na página oficial da Prefeitura. E isso, por si só, demonstra qual foi a intenção da senhora prefeita. E segundo, questionou que, na maioria das reuniões do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, principalmente na reunião em que foi decidida a extinção das barreiras sanitárias, não estiveram presentes nenhum representante da vigilância sanitária, nenhum médico, nenhum técnico em enfermagem e nem enfermeiros, que são os profissionais especializados, com conhecimento profundo no assunto, embora entenda que os demais membros desse comitê também são capazes, acrescentando que retirar a barreira sanitária nesse momento não é o melhor caminho, e aproveitou a oportunidade para requerer ao presidente que enviasse ofício ao Executivo pedindo informação sobre o motivo da transferência da barreira sanitária do Niterói para a rua Luciana Cunha, perto do galpão de baldeação. O senhor presidente confirmou que, com a concordância de todos, o ofício será encaminhado ao Executivo nos termos das solicitações dos vereadores Roberto Carlos e Ronaldo. Proposições de vereadores. Requerimento número 05, Jorge Luiz de Oliveira. E requerimentos 16 e 17, Ronaldo Fernandes, sendo todas aprovadas no plenário. Requerimento número 01/2020, vereadores João Márcio da Gama, Celeste Claré, Roberto Carlos, Daniel Ferreira e Leandro Marques. O vereador Ronaldo solicitou que tal requerimento fosse apreciado nominalmente e os demais vereadores concordaram. Votação nominal. O vereador Ronaldo votou contra, justificando que a suspensão temporária do pronunciamento de vereadores nas reuniões ordinárias e extraordinárias terá efeitos negativos, irá restringir os trabalhos legislativos. Isso porque é nesse momento da reunião que o vereador tem a oportunidade de dar ciência aos demais colegas e para a população das informações do Executivo, de requerer mais informações e mais providências junto ao Executivo
e a demais órgãos públicos de discutir outros assuntos que surgirem durante a reunião, opinar, de defender entendimentos, etc. Inclusive, é a oportunidade de discutir assuntos importantes relacionados à crise de pandemia que podem surgir também durante a sessão. O vereador João Márcio votou a favor, justificando que, no momento em que um vereador apresenta uma indicação, por exemplo, ele já faz os devidos esclarecimentos, mas acontece que, depois, o mesmo vereador volta a falar sobre a mesma indicação no pronunciamento dele, e isso é muito enjoativo. E acrescentou que, conforme decreto, não era para a gente estar nessa reunião, mas a gente está aqui por amor à profissão e à cidade. O vereador Daniel votou favoravelmente. A vereadora Celeste votou a favor, justificando que apresentou tal requerimento não porque ela seja contra o pronunciamento dos colegas, mas devido às condições atuais e ao deslocamento da assessora jurídica para Ribeirão Vermelho. E concluiu falando que a ata está aí para todos virem o que acontece na terceira parte das reuniões. O vereador Danilo votou a favor, justificando que ninguém está restringindo a palavra de vereador e que todos podem falar à vontade durante as reuniões, desde que seja na primeira e segunda partes. E pediu aos colegas que não tirem proveito dessa situação, pois o objetivo do requerimento é resguardar os vereadores do grupo de risco. Por isso, a necessidade de que cada um ceda um pouco em virtude desse período de crise. Falou também que, caso haja neste requerimento... Falou também que, caso algo neste requerimento esteja conflitando com a lei orgânica ou com o regimento interno, então está conflitando com a assessora jurídica da Casa, e não com os vereadores que assinaram o requerimento, pois esses vereadores têm amparo da assessoria, e se algo der errado, a assessora jurídica é quem irá responder. O vereador Roberto Carlos votou a favor, justificando que ele está disposto a se reunir sempre que houver assuntos relevantes. No entanto, mostrou-se insatisfeito com os ataques, com os rancores de alguns vereadores com relação à prefeita durante a última reunião, cujas condutas fizeram com que o nível daquela sessão ficasse muito ruim. Desta forma, com 5 votos favoráveis e 1 contrário, considerou-se aprovado tal requerimento. Parecer das comissões permanentes reunidas conjuntamente ao projeto de resolução 01/2020, autoriza a devolução antecipada de numerário, autoria da mesa da Câmara, sendo de competência desta Casa a apreciação e pela aprovação do projeto. O senhor presidente colocou este parecer em apreciação do plenário, sendo aprovado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 01/2020, dispõe sobre denominação de rua a ser inaugurada no município de Ribeirão Vermelho, Rua Sebastião Cardoso, autoria do vereador Daniel, sendo pela aprovação do projeto. Colocado em apreciação, este parecer foi aprovado no plenário. Sendo assim, o senhor presidente encaminhou-o para a Comissão de Serviços Públicos Municipais para emitir parecer no prazo regimental.
o senhor presidente substituiu o vereador Daniel, autor desse projeto, pelo vereador Ronaldo. O vereador Roberto Carlos disse que agendará a reunião virtual dessa comissão. Oradores inscritos. Antes do vereador Ronaldo Fernandes iniciar o pronunciamento dele, os vereadores Daniel, Danilo, Celeste, Roberto Carlos e João Márcio, cada qual alegando um problema de saúde diferente, pediram permissão para se retirar da reunião. Sendo assim, antes de não haver número legal de vereadores no plenário para prosseguir a reunião, o senhor presidente da Câmara, no uso de suas atribuições, convocou reunião extraordinária para o dia 27 de abril de 2020, às 17 horas, no plenário vereador Walter Marques, com a seguinte pauta: leitura e discussão da ata da última reunião, correspondências e ofícios, proposições de vereadores e prosseguimento das tramitações do projeto de lei número 01/2020 e projeto de resolução número 01/2020. Feita a convocação, o senhor presidente da Câmara autorizou a retirada dos 5 vereadores e, por falta de quórum, em nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Ronaldo Fernandes, primeiro secretário da mesa diretora, superintendi a presente ata, que lida e discutida vai assinada por todos que a aprovarem. Há alguma objeção dos vereadores na leitura da presente ata, da última reunião extraordinária? Aprovado. Leitura de ofícios e as correspondências recebidas. Como nós já estava acostumado já a fazer leitura das respostas para conhecimento dos vereadores, então ia ser na terceira parte, mas já que foi cortada a terceira parte, então eu vou pedir ao secretário que todos os ofícios que chegue resposta para trazer o conhecimento dos vereadores, tá certo? Por favor, senhor secretário, faça a leitura na ordem. E se algum vereador quiser comentar sobre, também pode comentar, sobre a resposta que chegou, aquele caso específico. Ofício 17, assinado pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura. Respondendo à indicação número 4 do vereador Ronaldo Fernandes. Vimos, por meio desse, agradecer a indicação e informar que iremos avaliar qual a situação das grades de proteção e quantificar os materiais necessários para a recomposição dessa, visto que a restauração dos bens públicos e a segurança dos usuários do complexo são compromissos do Executivo. Pois não, quer fazer algum comentário, vereador, sobre? Por favor. Melhor entendimento aí dos senhores vereadores e da senhora vereadora, a indicação refere-se àquele pedido, àquela sugestão que nós enviamos ao Executivo para fazer reparos da parte remanescente e colocar a parte destruída lá daquela grade de proteção da pista de skate localizada no bairro Engenho de Serra. Próximo, secretário, por favor. Ofício assinado pelo secretário de Administração da Prefeitura, respondendo a requerimento 10 do vereador Ronaldo. Informo que não identificamos o envio dessas informações nos sistemas Geobras do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A partir de janeiro de 2020, a alimentação desse banco de dados se dará de maneira diferente. Estaremos estudando a possibilidade de envio
dessas informações com o setor responsável da Prefeitura, junto à Central de Relacionamento do Jurisdicionado do Tribunal de Contas do Estado, pelo antigo sistema, já que este ainda se encontra disponível. Vai fazer alguma colocação, vereador? Fica à vontade. Também para poder melhor entendimento, esse requerimento solicitou ao Executivo se a administração municipal enviou ao Tribunal de Contas do Estado, por meio desse sistema de GEObras, informações, documentos e imagens relativos à licitação, a contrato e à execução de obras e serviços de engenharia realizados pelo município de Ribeirão Vermelho a partir do mês de julho de 2017. Senhor presidente, nessa resposta, informou aqui o secretário de administração que, a partir de janeiro de 2020, a alimentação desse banco de dados se dará de maneira diferente. Então, eu passei a me informar e a pesquisar sobre essa alteração, porque na instrução normativa 03 de 2013 do Tribunal de Contas não consta nenhuma alteração em relação à alimentação do banco de dados. E existem duas alterações nessa instrução normativa que nada dizem respeito à alimentação de dados. Então, eu não sei como que o secretário de administração chegou a essa conclusão de que a partir de janeiro agora será diferente lá. Em todo caso, nós vamos acompanhar, porque, segundo essa mesma instrução normativa 03/2013, o Tribunal de Contas, se o município não encaminhar toda essa documentação ao Tribunal de Contas dentro do prazo estipulado, esse assunto será tratado lá por uma comissão especial que poderá, inclusive, punir o município por conta disso. Tá certo, vereador. Isso. Próximo. Isso. Ofício assinado pelo secretário municipal de administração, respondendo ao requerimento 11 do vereador Ronaldo. Esse requerimento solicitou a informação ao Executivo se os serviços feitos pela empresa contratada, empresa Atlas Geotecnologia Limitada, já tinham realizado o serviço de geoprocessamento com a finalidade de atualização da planta municipal. Então, o secretário nos informou da seguinte forma: o serviço foi dividido em etapas, sendo elas: primeira, aerolevantamento para a área urbana e aquisição de uma imagem de satélite. Trata-se da geração de um mosaico de fotos georreferenciadas em que é possível levantar a topografia, produzir plantas e demais atributos para o cadastro da cidade. A imagem de satélite foi solicitada para atender às mesmas demandas da zona rural. Segunda, levantamento topográfico preliminar e setorização em quadras e lotes. Trata-se da elaboração da planta municipal. Utilizando-se do mosaico de fotos para elaboração do cadastro municipal, foram
todo vetorizados e classificados mais de 1.700 imóveis da área urbana do município. Terceira, formulário social, atividade desenvolvida pela Prefeitura Municipal. Aplicação de formulário em todos os imóveis da sede municipal. Trabalho realizado pelos agentes do Programa da Saúde Familiar do município. Atividade finalizada em março de 2020. E a quarta etapa, confecção dos mapas do plano diretor. Próxima etapa do trabalho, previsão de entrega, maio de 2020. Também a gente estará acompanhando essas etapas aqui, se elas estão evoluindo, e de modo que, posteriormente, apresentaremos mais requerimentos pedindo outras informações. Próximo, senhor secretário, por favor. Ofício assinado pelo secretário municipal de administração, respondendo ao requerimento 12 do vereador Ronaldo. Esse requerimento refere-se àquela solicitação de se o município efetuou despesas decorrente da exoneração do servidor público ocupante do cargo comissionado de gerente do Departamento de Obras e Transportes. A resposta foi muito simples, informando que não houve despesas decorrentes da exoneração mencionada. Tá certo. Ao término das respostas, temos um atestado também aqui. Por favor, senhor secretário, faça a leitura para conhecimento dos vereadores. Hospital Municipal de Ribeirão Vermelho, atestado médico. Atesto para os devidos fins que Renan Tadeu Cantão necessita de 14 dias de afastamento de suas atividades a partir dessa data por motivo de doença. Atestado datado em 16 de abril de 2020. Tá certo. O vereador quer fazer alguma colocação, vereador Renan? Se me permite, presidente. Claro. No dia 16 desse mês, eu estive lá no hospital, eu estava com febre, dor de cabeça, dor no fundo do olho, e fui diagnosticado para ficar 14 dias de quarentena, possível suspeita, né, do coronavírus. Então, logo em seguida, no dia 18, no sábado, eu comecei a passar muito mal, com muita febre, calafrio, dor em cima do olho, e retornei ao hospital municipal. Liguei lá, eles falaram que eu poderia ir, fui atendido pelo Dr. Alex, e ele já solicitou um hemograma. No mesmo dia eu fui à cidade de Lavras, fiz o hemograma, e o hemograma já acusou a suspeita de dengue. Só que, porém, eu não fui liberado ainda por conta de não ter feito a sorologia. Né? Então, quando foi agora, quarta-feira, dia 22, né, eu fiz a sorologia, no qual foi constatado que eu estou com dengue. Tá ok, presidente? Então, eu estou com dengue. E o meu motivo de estar justificando é o seguinte, que o meu testado é até no dia 29 agora desse mês. Só que, posteriormente, eu estive com o Dr. Santil, no qual comunicou a Vigilância Sanitária, e me liberou desse atestado. Tá? Então, por isso a minha explicação, porque no atestado consta que eu estou atestado até dia 29 desse mês. Mas não, devido ao Dr. Santil e à vigilância, eu já estou liberado, porque eu estou realmente com dengue. Tá certo. Ok? Muito obrigado. Mas o senhor já está passando bem, já está melhor, né? Graças a Deus, presidente. Então tá bom, é isso que importa. Passaremos para a entrada de proposição de vereadores. São duas indicações aqui de autoria do vereador João Márcio da Gama. Senhor secretário, por favor, faça a leitura. Indicação 01/2020. Sugerindo ao senhor prefeito o seguinte: o vereador que este subscreve, observada a tramitação regimental, comparece à presença de Vossa Excelência para indicar que expressa ato regulamentar visando autorizar o funcionamento das igrejas com restrições para a realização de cultos e ou missas,
Justificativa. Como é de conhecimento geral, as igrejas têm papel fundamental na sociedade brasileira, servindo como conforto espiritual em momentos difíceis. E com a realização de cultos e missas, os fiéis serão ainda mais orientados quanto à necessidade de observarem as determinações dos órgãos de saúde para o combate ao Covid-19. Evidentemente que o funcionamento das igrejas deve ser liberado com restrições, tais como limitar a ocupação em 30% da capacidade do templo, manter distância mínima de 1,5 metro entre os presentes, que devem usar máscaras durante as celebrações, cuja duração seja reduzida. Higienização do templo, disponibilização de álcool em gel a todos os participantes e demais restrições compatíveis. João Márcio da Gama, vereador. Vereador, só uma dúvida. Eu não tenho conhecimento disso. Os cultos evangélicos da cidade, do município de Ribeirão Vermelho, foram todos cancelados? Os pastores não estão fazendo igual a Igreja Católica, que faz missa com número reduzido de pessoas e no alto-falante, não está não? Não. Ah, tá. Por favor, pode explanar então para os vereadores. Por favor. Então, aí já está bem, a indicação já está bem, né, explícita, tudo aí que eu venho pedir é que, né, o Comitê de Combate ao Covid-19, né, venha ver essa solicitação do vereador para que as igrejas, né, para que os templos, porque as igrejas somos nós, voltem a funcionar, né, mas com todas as normas. Né, 30% de pessoas dentro, como está tudo escrito aí. E nesse momento tão difícil, né, eu acho assim que a gente tem de estar ouvindo a palavra do Senhor, porque Paulo mesmo diz, quando ele escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo 10, versículo 17, ele fala assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Porque só assim, só com muita fé, a gente vai conseguir, né, superar isso tudo que está acontecendo. E eu venho pedir mesmo para que a gente tenha condições de estar nos templos, né, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Certinho. Em apreciação do plenário, indicação número 01/2020, de autoria do vereador João Márcio da Gama. Aprovado. Vereador, será enviado ao Executivo Municipal. Próximo, senhor secretário, por favor. Indicação 02/2020, sugerindo à senhora prefeita o seguinte: que junto ao prefeito municipal de Lavras, senhor José Xerém, veja a possibilidade da restauração asfáltica, roçagem das margens e operação tapa-buracos nas rodovias Zito de Abreu, mais conhecida como Estrada de Madeira, e na AMG 163. Solicito também a reforma da ponte localizada no bairro Niterói, a qual foi danificada por um acidente de caminhão. Justificação: faço tais pedidos pela calamidade que se encontram tais rodovias e quanto à ponte pela precaução de mais acidentes por falta de proteção. João Márcio da Gama, vereador. Vereador, se não me falha a memória, de autoria minha e do Danilo, nós enviamos um ofício para a Câmara Municipal e para a Prefeitura de Lavras, do departamento, solicitando este trabalho. Foi fevereiro? Março? Foi mais ou menos, fevereiro a março.
Nem resposta não veio ainda. Só para Zito de Abreu, que é do Trevo, do Madeira ali, até na Fabril. Porque da Pontinha até lá na rodovia 265, perto da Granja, não é municipal não, lá é estadual, lá é do Estado. Tá? Mas, por favor, só um lembrete para Vossa Excelência, mas pode fazer seus comentários. Vereador, por favor. Então, quando eu estive aqui hoje para fazer essa indicação, Sim. eu até vi que os colegas tinham já feito uma indicação nesse sentido. Mas reforçando a indicação, né, porque, como diz o senhor presidente, até agora nada foi resolvido. Meu carro quebrou na estrada do Madeira. Com quem que vai ficar o prejuízo? Para mim, né? E se desvia num buraco, cai no outro, desvia do outro, cai no outro. Também essa MG 165, não é? Que liga Ribeirão até o Trevo lá em cima, né? Que pega ali a... do Estado. Ela pega Fernão Dias lá, atravessa o Ribeirão. Exatamente. Principalmente essa parte ali perto do motel, Caladão, ali para baixo. Assim, ali está intransitável também. Né? Está uma calamidade essas rodovias, fora os matos, que você não enxerga nada. Né? E reforçando o pedido, né? Vou também tá pedindo para o prefeito de Lavras, mandando para ele uma petição também pessoalmente para o Vavá, né? E orar ao Senhor para ver o que a gente consegue, inclusive a pontinha, né? Porque a ponte ali, teve aquele acidente com aquele caminhão e, né, até hoje não foi resolvido nada. Né? E que Deus venha abençoar, que venha ser tudo resolvido em nome de Jesus. Tá certo, vereador. Ô, senhor presidente. Pois não, vereador Danilo. Boa noite a todos. Aproveitando que a presente indicação ainda está em discussão e votação. Sim. Realmente, nós já enviamos ofício, indicação, né, presidente? A Prefeitura de Lavras, Câmara de Lavras, a respeito tanto da ponte, quanto tapa-buracos da rodovia de Abreu, que é mais conhecido como Estrada do Madeira, roçação, limpeza e coisas mais. Inclusive, até uma melhor sinalização da ponte, redutor de velocidade no bairro Niterói, porque pertence a Lavras. Então, nós não estamos tendo êxito, não. Né? Logicamente que eu voto favorável, né? Sem problema nenhum, reforçar cada vez mais, mas eu tinha até marcado com a secretária do prefeito de Lavras para estar conversando esses assuntos pertinentes aí à indicação do amigo vereador João Márcio. E depois veio a pandemia, né? Esse problema todo aí, não me retornaram ainda lá, mas ainda pretendo, né? Assim que for possível, conversar pessoalmente também com o prefeito de Lavras, ver se dão assistência para nós lá, porque Ribeirão, o pessoal de Ribeirão usa muito aquela estrada, né, para ir trabalhar, estudar, tendo em vista que Lavras é uma cidade polo, né, uma cidade grande, Ribeirão Vermelho tem muita coisa que faz em Lavras, né, o pessoal está sempre pedindo mesmo, sempre pedindo para os vereadores, eu creio que todo mundo aqui recebe, né, reclamação, né, sobre isso aí, pede, a gente vê muito isso aí, mas é isso aí, tomara a Deus que a gente consiga resolver isso aí. Tá certo. Vereador Ronaldo Fernandes, por favor. Eu acho importante, mesmo que essa sugestão já tenha sido feita em outra ocasião, independente do tempo, de quem tenha feito, é bom a gente juntar esforços para valorizar cada vez mais cada indicação, cada requerimento. Né? Nós não podemos tentar diminuir ou desclassificar uma sugestão, um requerimento, já pelo fato dele ter sido feito anteriormente ou outra forma qualquer. A gente tem que sempre, né, apoiar aí a iniciativa dos colegas em relação a esse tipo de assunto. Obrigado. E foi com essa a intenção, né, vereador Ronaldo, que nós, né, fizemos questão de né, apoiar
Que é independente, a conquista é de todos, é da Câmara, né? Do Legislativo. Sim. Vereador Renan Cantão, por favor. Com certeza a gente faz das palavras do vereador Ronaldo, o vereador Danilo também disse aqui, só que eu tenho uma dúvida da seguinte, na qual eu gostaria de até perguntar à assessoria jurídica. No caso, não teria que ser ofício? Porque indicação e requerimento são medidas que a gente manda para o Executivo, para a Prefeitura de Ribeirão Vermelho. Por ser outro órgão, um outro Executivo, ao meu ver, seria na forma de ofício, vereador João Márcio. Muito de grande valia, mas eu gostaria que a doutora Isa comentasse a respeito. Foi isso que a gente fez da outra vez, só que aqui eles já quis mandar para a Prefeitura de Ribeirão, para a prefeita fazer o pedido. Não, é para a Prefeitura de Ribeirão. Sugerindo à prefeita municipal o seguinte, aí que ela vá até lá. Ok, então. Desculpa, eu entendi dessa forma, quando eu vi a gente sempre só discutindo da Prefeitura de Lavras, isso que me atentou ali. Sim. Não, então tá ok. Perfeito, meu irmão. E a gente comunga com a sua ideia, quanto dos irmãos também, realmente, nós de Ribeirão Vermelho é uma das estradas que nós mais usamos e realmente é necessária essa medida no local lá. Tá certo. Em apreciação do plenário, indicação 02, de autoria do vereador João Márcio da Gama. Aprovado, vereador. Será enviada à prefeita municipal. Sobre... Sim. Você está falando para colocar na pauta da reunião? Não, eu também leitura de decreto, não tem como a gente fazer leitura de decreto, que a gente não tem costume de fazer. Podemos tirar cópia e delegar para todos os vereadores. Claro, claro. Não, tá certo, vereador, tá certo. Ao término de entrada de indicações, passaremos para a entrada de requerimentos. Por favor, senhor secretário. Requerimento 06/2020, solicitando à senhora prefeita o seguinte: número de estudantes que exerceram atividades de estágio no município até o dia 15 de abril de 2020 e valor mensal do Bolsa Estágio até a data retromencionada. Justificativa. Faço tal requerimento porque, conforme consta no decreto número 2.795, de 16 de abril de 2020, uma das razões para a suspensão de estágio firmado entre estudantes universitários e a Prefeitura Municipal é que a manutenção do pagamento de todas as bolsas estágio podem trazer ônus excessivos à municipalidade. Vereador Jorge Luiz de Oliveira. Eu gostaria de fazer explanação sobre o requerimento de minha autoria. Eu peço licença para me retirar da mesa como presidente, mas justificativo como vereador, tá certo? Semana passada, acompanhando as publicações no site da Câmara, da Prefeitura, me deparei com o decreto 2.795, como foi falado aqui. Foi suspenso todos os estagiários da Prefeitura Municipal. Então, eu fiquei um pouco assustado com isso. Fui me apegando com mais detalhes ao decreto e me deparei com um dos considerandos aqui, que essa suspensão vai trazer muitos ônus para o município. No caso, vai deixar de pagar os estagiários e a prefeitura vai arrecadar muito com isso. Aí me veio a dúvida, então vamos saber em quanto vai ser isso. Quantos estagiários tinha no dia 15 de abril de 2020 matriculados e contratados
pela prefeitura e o valor de cada um desses para a gente fazer o cálculo e ver se isso vale a pena mesmo, porque os estagiários têm seus compromissos, eles contavam com isso aí, e a gente escuta o tempo inteiro, o tempo inteirinho, falando de cima para baixo, presidente, governador e prefeitos, não vamos demitir, não vamos evitar o máximo possível demissão, já não basta, né, o pessoal que trabalha, né, que faz seu serviço como autônomo, já está sofrendo na pele, né, de não estar os lanches, vamos dar um exemplo, em Ribeirão, né, a Boca da Ponte, a Avenida, está tudo fechado, entendeu? Ainda mais o próprio vereador João Márcio, que faz um serviço extra de chefe, né, com as suas comidas deliciosas. Gente, todo mundo está sentindo na pele. Agora, um estagiário que ganha menos de um salário mínimo vai ser cortado. Então, vamos ver quanto que vai ser isso, quanto que vai esse ônus para o município. Nós precisamos saber, porque eu acho, né, que poderia esperar um pouco mais e ver a situação que vai chegar mais para frente, tá certo? Eu acho que esse gasto com o estagiário na prefeitura, eles são tão trabalhadores, eles estão sempre à disposição para fazer todo o serviço. Acho que tinha que pensar muito bem na hora de suspender o contrato com os estagiários. Entendeu? Eu fiquei um pouco assustado com a situação, né? Só se a prefeitura já está incluindo na pandemia financeira, né? Mas isso aí nós vamos ver mais para frente, vereador. Tá certo? Então é só isso que eu quero saber. Nós queremos saber, em nome de todos os vereadores também, não só do meu requerimento, entendeu? Quanto que vai ser que a prefeitura vai deixar de pagar, porque isso não vai fazer tanta diferença para a prefeitura, mas vai fazer muita diferença para o estagiário. Aposto que o estagiário tem as continhas dele, teve as coisinhas que eles já planejaram, o contrato deles vencendo durante 2 anos, entendeu? Devia olhar isso com mais carinho, olhar isso com mais atenção, tá certo? Vereador, agora eu me retiro de vereador e assumo a presidência. Vereador... Presidente. O Ronaldo pediu para fazer colocação primeiro, depois eu passo para o senhor, tá bom? Bom. Vereador Ronaldo. Senhor presidente, obviamente... É um decreto, é um ato unilateral da prefeita municipal, né, um ato de iniciativa exclusiva dela. Porém, existe uma contradição sobre o caso aí estagiários. Nenhum dos decretos que foi editado pela senhora prefeita, não me lembro qual exatamente ela disse lá, em decorrência de decretação de estado de emergência, facultando o município contratar mais estagiários da área da saúde para colaborar, ajudar ainda mais no combate a essa pandemia. De repente, a senhora prefeita generaliza e extingue todos os contratos, né, firmados entre esses estagiários e a prefeitura. Veja bem, eu entendo que estagiário é uma mão de obra de custo baixo, importantíssima, entendeu? Que provavelmente vai fazer muita falta ao município. Mas vamos entender, queira Deus, vamos torcer para que essa extinção de contratos seja temporária e que todos os estagiários voltem às suas atividades e para prestar o serviço ao município, que tanto é importante para o município quanto para o estagiário em relação aí à questão lá de exigência lá de cada instituição de ensino, né? Créditos para formar, tá certo. É só isso, obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente. O vereador João Márcio pediu... Tá. O vereador Danilo... Fique à vontade, vai fazer. Aproveitando que está em discussão ainda, né, senhor presidente? Claro, também o requerimento. não deixar de apoiar, né? A gente apoiar também, porque eu concordo com o vereador Ronaldo também, foi muito feliz na sua fala, que é um custo baixo para o município e é de fundamental importância em todas as áreas dos estagiários da prefeitura. E eu acho que
poderia ser resolvido de uma outra maneira, uma atividade extracurricular, sei lá, entendeu? Dando um exemplo, por exemplo, que não tem aulas, mas alguma atividade para suprir esse momento. Por que eu falo isso, senhor presidente? E apoio requerimento? Porque a gente não sabe até onde vai essa pandemia, se vai ser 1 mês, se é 2, se é 3, ninguém sabe, está tudo muito assim, ainda confuso, né, senhor presidente e demais vereadores? Tudo muito confuso. Então, essa suspensão, o pessoal, que nem o senhor presidente falou, o pessoal já fez o compromisso, já com o dinheirinho e tudo. Aí, o que acontece? Isso é pandemia. Se continuar do jeito que está aí. 6 meses. Aí, como é que faz? Aí, sabe, situação difícil, complicada, mas vamos ver se isso se resolva, né? E não ficou muito legal, não. Acho que deveria ser melhor estudado isso aí. Mas, tudo bem. Senhor presidente, eu apoio o requerimento e ainda voto a favor. Vereador João Márcio. Eu gostaria de pedir ao senhor presidente, né, como houve essa falha, né, não sei se foi nossa, de não ter comunicado ao executivo, né, sobre o horário da reunião, né, que a nossa secretária pudesse tirar cópia do decreto e tá deixando já de uma vez com cada vereador, porque a gente não sabe o que está vindo de lá, né? E caso pode ser alguma coisa para a gente já resolver agora nessa reunião. Já está na mão do senhor presidente? Não. O assunto que está em discussão é o requerimento número 06. É esse o assunto que está em discussão. O senhor está falando do requerimento do vereador Jorge Luiz de Oliveira? Não, eu estou falando do requerimento que chegou. Sim, agora na pauta é sobre o requerimento 06/2020, de autoria do vereador Jorge Luiz de Oliveira. Entendi. Você me desculpa. Vereador Renan, tem alguma colocação sobre os estagiários e o requerimento? Com certeza, né, senhor presidente? A gente não ter essa sua atitude em estar procurando, né, averiguar isso porquê. A gente sabe, conforme todos nós aqui, os estagiários e todos os outros têm seus compromissos, né? E, infelizmente, a gente tem que falar, porque se não tivesse esse gasto exagerado com o carnaval, com a compra daquele celular que foi tão discutido, como tanto aos outros gastos absurdos que foi feito por esse executivo, eu tenho certeza que não chegaria a esse ponto, né? De estar desamparando agora nossos estagiários. Muito triste isso. Em apreciação do plenário, requerimento número 06/2020, de autoria do vereador Jorge Luiz de Oliveira. Aprovado, será enviado ao Executivo Municipal. Próximo, senhor secretário, por favor. Requerimento 18/2020, solicitando à senhora prefeita o seguinte: que envie e informe à Câmara Municipal, primeiro, para conhecimento, cópia das folhas de pagamento de pessoal do município dos meses de março e abril de 2020. Segundo, para conhecimento e divulgação, percentual de despesa total com o pessoal do município dos meses de fevereiro, março e abril de 2020 e demonstrativo de saldo bancário do município na posição mais atualizada possível. Ronaldo Fernandes, vereador. Por favor, vereador, tem alguma colocação sobre o requerimento? Como todos já têm conhecimento, eu tenho adotado essa medida de sempre estar requerendo informações acerca de movimento financeiro e folha de pagamento do município. Agora, vou ter um detalhe nesse requerimento, é o seguinte: eu estou repetindo aqui o pedido de percentual de despesa total com o pessoal do município do mês de fevereiro. Eu já pedi esse percentual de fevereiro em outro requerimento, salvo engano, requerimento número 9, lá do início do mês de março. Mas me foi respondido que ainda não estava concluído, que em breve
o vereador receberia essa informação. Mas como em breve da prefeitura, tudo aquilo que fica pendente, já disse isso aqui, vou repetir, tudo que fica pendente não chega depois de forma alguma, a gente tem que estar insistindo e pedindo aí que novamente a informação, né? Obrigado. Em apreciação do plenário, requerimento número 18. Aprovado, vereador. Próximo, por favor. Requerimento 19, solicitando à senhora prefeita o seguinte: que envie à Câmara Municipal para conhecimento e divulgação cópia das notas fiscais emitidas pelos credores, fornecedores e dos respectivos comprovantes de pagamento efetuados pelo município, referentes às seguintes despesas ligadas ao Carnaval 2020, que são: som, palco, iluminação, painéis de LED, banheiro químicos, tendas, serviço de seguranças, motogerador, serviço de arte gráfica, serviço de propaganda volante, serviço de filmagem com drone, fotografias aéreas e terrestres, aquisição de placas de madeirite, confecção de camisetas, fornecimento de lanches e refrigerantes, projeto de combate a incêndio e pânico, serviço de locução, serviço de filmagem terrestre, aquisição de faixas de lona, aquelas oriundas dos contratos números 22, 23 e 24 de 2020, artistas de pequeno porte, banda WV2, banda Arquivo X e banda Carta e seus Coringas. Ronaldo Fernandes, vereador. Quer falar? Está bem claro. Sim. Vereador, por favor, pode explanar sobre o requerimento. Eu justifico essa insistência nesse tema, não agora por falha do Poder Executivo, por falha minha mesmo, que quando eu apresentei o requerimento pedindo despesas ligadas ao Carnaval de 2020, eu fiz o requerimento uma semana antes do evento. Logicamente, logo quando acabou o evento, na semana seguinte, na quarta-feira, pós o evento, é que a Prefeitura nos enviou a documentação. Eu já havia pedido a documentação sobre pagamentos, mas a gente tem que considerar que, talvez naquele momento, né, menos de uma semana antes do evento, o município ainda não tenha tido condições, né, prazo suficiente para poder fazer os pagamentos de todas essas despesas aqui. Então, a gente está repetindo, porque eu preciso me informar se o município está, de fato, honrando com essas despesas, está realizando, fez o pagamento de todas elas, e daí, então, a razão. Foi um equívoco meu lá no requerimento anterior. Então, nós estamos consertando agora. Obrigado. Tá certo, vereador. Em apreciação do plenário, requerimento número 19/2020, de autoria do vereador Ronaldo Fernandes. Aprovado, será enviado. Próximo, por favor. Requerimento número 20, solicitando à senhora prefeita o seguinte: que informe a Câmara Municipal para conhecimento e divulgação se o município comprou e ou alugou respiradores mecânicos e bombas de infusão para instalação nas unidades de saúde. Caso positivo, que informe ainda: primeiro, quanto aos aparelhos comprados. Letra A, pesquisa de preços. B, valor unitário. C, quantidade. D, modelo e especificação. E, letra E, local em que estão ou serão instalados. E segundo, quanto aos aparelhos alugados. Letra A, cópia do contrato de locação. B, modelo e especificação. E C, local em que estão ou serão instalados. Ronaldo Fernandes, vereador. O vereador quer fazer alguma colocação sobre o requerimento?
É o seguinte, a razão dele é a seguinte, em rede social, a senhora prefeita divulgou um vídeo dizendo que ela iria alugar e comprar esses respiradores para o município de Ribeirão Vermelho. Agora, extraoficialmente, eu tomei conhecimento que, de fato, já existe esse aparelho aqui em alguma unidade de saúde do município. Não sei se esse aparelho foi alugado, porque ela anteriormente já disse duas situações, iria alugar e comprar. Então a gente não sabe se é alugado, se é comprado, se é um, ou são 2 e 3. Então a gente vai apresentando esse requerimento para a gente se informar, né, detalhadamente sobre essa aquisição que, diga-se de passagem, é importante para o nosso município. Tá certo, vereador. Em apreciação do plenário, requerimento número 20/2020. Aprovado. Ao término das proposições, conforme nossa pauta, nossa convocação para hoje, leitura de parecer. Por favor, senhor secretário, faça a leitura, por favor. Senhor presidente, Pois não? se me permita, por favor, tendo em vista que na reunião de hoje não está na pauta a terceira parte da reunião, Sim. vocês recordam que em reunião passada eu disse assim que tendo em vista a entrada daquele requerimento, assinado por alguns vereadores da casa, Sim. eu havia dito que nada impedia, né, dentro de uma democracia, de na primeira e segunda parte da reunião, a gente fazer as explanações necessárias, os debates necessários, né? E como vai passar para a segunda parte da reunião, senhor presidente, que é a tramitação de projetos, Sim. se o senhor pudesse me abrir, já nesse embalo, me abrir a permissão, porque depois não vou voltar a falar novamente, a permissão já para fazer alguns esclarecimentos, se o senhor me permita, porque no início da reunião o senhor presidente citou que não haverá a terceira parte, então eu gostaria de tratar isso com mais... Sim, mas por enquanto... Dando mais ênfase. Vamos acompanhar a convocação. A convocação que foi mesmo, semana passada feita, foi lida em ata, aí depois, ao término, o senhor volta a fazer o pedido que nós podemos colocar em apreciação, aí vamos ver o que o plenário decide do pedido de Vossa Excelência. Tudo bem? Tá, só para a gente... Isso aqui é uma reunião extraordinária, ela já tem a pauta já pronta. Então, é porque eu estive lendo o decreto, Sim. o decreto da presidência, Sim. e fazendo algumas comparações, e gostaria de tratar de alguns esclarecimentos. Não, tá bem, beleza. Ao terminar os projetos, aí eu passo a palavra para o senhor ver o que o senhor quer colocar, a gente coloca em plenário, tá certo? Senhor secretário, por favor, faça a leitura do parecer. Parecer. A Comissão de Serviços Públicos Municipais, em análise ao projeto de lei número 01/2020, dispõe sobre denominação de rua a ser inaugurada no município de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais, Rua Sebastião Cardoso, autoria do vereador Daniel, é de parecer pela aprovação. Assinam aqui o relator da comissão, vereador João Marcos da Gama, e o membro suplente da comissão, vereador Ronaldo Fernandes. Não consta a assinatura do presidente Roberto Carlos Venâncio. Sim. Em apreciação do plenário, parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Aprovado. Na próxima reunião, faremos sua primeira votação. Votação ao projeto de resolução número 01/2020, que autoriza a devolução antecipada. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Na próxima reunião, promulgaremos a resolução. Eu não entendi. Neste momento, o presidente já declara encerrada a reunião. Aí o vereador Danilo de Andrade Torino fez uma colocação ali. Qual que é o pedido? Seja mais claro e direto no pedido de Vossa Excelência, porque a reunião de hoje ela é uma extraordinária que foi
com convocação feita semana passada, né? Aí foi só essa colocação, nós retiramos, conforme pedido de todos vocês, o terceiro expediente. Aí qual que seria o pedido de Vossa Excelência nessa reunião? Eu não entendi. Por favor. O que acontece, senhor presidente e demais vereadores? No requerimento número 1, assinado pelos vereadores, na reunião passada, pura e simples, eu vou ler só o que justifica aqui. O pedido de suspensão da terceira parte, inclusive no meu voto aí, eu sugiro e peço à presidência, democraticamente, que isso possa ser discutido, inclusive as respostas dos vereadores durante a segunda parte. Correto? Está aí na ata, semana passada. Então, o que acontece? Sim. No dia de hoje, por exemplo, as respostas dos vereadores, consta na pauta? Foi. As respostas dos ofícios dos vereadores? Leitura da ata, leitura de ofícios e correspondências. Tá. Entra tudo aqui, de quarta-feira para cá. Antes, ainda tinha a terceira parte, que os vereadores tinham o direito de ir lá explanar. Tá. Então, agora está entrando na primeira parte. Então, aí vai ser... Você lembra quando a gente fazia isso antes? Fazer leitura aqui dos ofícios? Eu fui presidente da casa também. Tá certo. Tá certo. Passado. Tá certo. A gente então tá bom. Entende bem dessa parte aí. Entendi. Faça seu pedido. Deixa eu fazer uma colocação. É porque eu tenho algumas respostas também de ofícios. Sim. Para dar conhecimento. Então, na próxima reunião, eu coloca na mesa, que vai entrar como leitura e ofício de correspondências. Sim. Então, voltando ao assunto aqui. O requerimento, ora assinado pelos vereadores aqui, ele puro e simples, ele fala aqui, principalmente para preservar, preste muito bem atenção. Nós estamos prestando. Então, né? Estamos. Por isso que eu gostaria de falar em público, porque nossas reuniões são gravadas. Depois eu falo por que eu estou dizendo isso aqui. Para preservar a saúde dos vereadores e funcionários do Poder Legislativo. Então, entendeu? Foi por isso. Aí o que acontece? Aí, mais uma vez, em se falando em rede social, mais uma vez usaram de má fé da gente. Eu havia dito isso aqui antes, sabe, vereador Renan? Na outra reunião você não estava? Eu havia dito isso aqui antes, que eu aqui nessa casa, quando venci meu mandato foi otorgado pelo povo. E 126 eleitores que me pôs aqui. Então, e eu respeito aqueles que tiveram menos votos, mais votos, isso não importa. Então, nós fomos escolhidos pelo povo. Então, eu tenho que ter um certo de respeito com todos nós. Que aqui não existe esse negócio aqui na Câmara de a situação, a oposição, não. Aqui nós estamos trabalhando para o bem comum. Se nós não estivermos unidos aqui, nossas proposituras, nós não vamos conseguir êxito. Sempre disse isso aqui. Hoje foi reconhecido a indicação do vereador lá, justamente isso, os outros vereadores reforçou. Então, esse é um trabalho importante nosso aqui. Agora, fizeram uma montagem que eu não acompanho em rede social, não falo de política em rede social de forma alguma mais, não vou me declarar lá em rede social, mas me mandaram um áudio que você não consegue nem ouvir a voz da pessoa, nem sabe quem que é, fizeram montar lá e distorceram. Não, tudo bem. Qual que é distorceram o pedido de Vossa Excelência? Então, aí nós temos que falar sobre isso para poder chegar lá. Então, fizeram a montagem e usaram da reunião passada. Sim. E fizeram lá dos trechos de alguns vereadores. Está tudo no site, né? Temos que pôr no site, porque tem que pôr no site. Gente, eu comprei o aparelho, para quem está fazendo montagem da fala da gente, colocando só alguns trechos, coloca a fala inteira. Porque eu comprei o aparelhinho para a Câmara aqui, para isso, para dar transparência, cada presidente que passou aí, contribuiu para o desenvolvimento do Legislativo. Todos eles, não só eu não. Qual que é o pedido de Vossa Excelência? O que acontece? Não, aí tem um decreto.
Tem um decreto de Vossa Excelência, senhor presidente, Sim. que nesse decreto o senhor suspendeu as reuniões ordinárias. Ordinárias. O senhor que suspendeu as reuniões ordinárias, correto? Sim, sim. Então, só cabe à presidência da casa revogar esse decreto. Tendo em vista, hoje não entrou pedido para poder voltar aos cultos religiosos e missas, desde que mantenha uma distância, o pedido do vereador. Então, isso compete à presidência da casa. Claro. Correto? Entendi. Então, foi o presidente da casa que suspendeu as reuniões ordinárias. Eu estava lendo aqui. Não, tá certo. Só para deixar claro para a população. Só para eu entender, então. Nós suspendemos, durante a pandemia, as reuniões ordinárias. O que fomos orientados? Fazer reunião extraordinária quando o interesse é público, o interesse é da população. Depois ficamos parados algum tempo e, depois de muitos cálculos com a contadora, conseguimos ver lá que poderíamos ajudar devolvendo 50 mil. O que o presidente fez? Para não tirar o direito do vereador de usar a palavra, ele incluiu, que é meu direito, eu incluí. Porque a partir do momento que eu convoquei, eu posso decidir se a terceira parte entra ou não. Nesta extraordinária, quem sou eu para tirar o direito do vereador de subir na tribuna e fazer suas explanações? Jamais eu ia tirar esse direito. Foi isso que aconteceu. Nós estamos, desde quando voltamos às reuniões extraordinárias, com as convocações, incluindo eu. Eu respondo. Eu que quis colocar para não tirar o direito de vocês de fazer pronunciamento, que faça pronunciamento quem quiser. Mas eu não ia jamais cortar esse direito do vereador. Foi o que aconteceu. Agora, na vez de falar, um minutinho só, por favor. Aí, o que vai acontecer? A pauta é o seguinte: era com o terceiro expediente. Não cortamos, acabou, foram todos a favor, pronto, acabou. Então, a partir de agora, vai ser o quê? A leitura da ata, leitura do ofício, de ofício e correspondências. Ofícios e correspondências, entra também as respostas dos requerimentos, porque foi cortado o direito de falar lá. Então, está colocando os vereadores que quiserem, pode trazer para a pauta, se quiser pronunciar sobre qualquer resposta de requerimento, mas tem que estar na pauta. É simples, é muito simples, gente. Mas agora, a pedido do vereador Danilo, pelo que eu entendi, ele está querendo que eu coloque em votação se a gente revoga o decreto e volte às reuniões ordinárias. Foi isso, vereador? Só para eu entender. Olha aqui, veja bem. Não tem reunião ordinária, é só extraordinária. De acordo com o artigo... Isso só é minha conclusão, que eu terminar minha conclusão e senão foge do raciocínio. Eu tenho que ir embora. Tá. E não chega num consenso. O artigo 86... Um minutinho só, vereador. Ô, vereador Leandro, um minuto para a gente já dar continuidade a esse trabalho, às votações. Convocação às 17 horas, dia 4 de maio, às 17 horas, no plenário. Leitura da ata da reunião anterior, leitura de ofícios e correspondências. Todas que derem entrada, o senhor secretário fará a leitura. As preposições de vereadores, indicações e requerimentos. E as tramitações dos projetos que estão em pauta aqui para a gente terminar. Tá certo? É uma convocação para segunda-feira às 17 horas. Reunião extraordinária.